E vamos retornar até uma cidade próxima às fronteiras do reino Logunas, no ano de 428, onde alguns monstros invadiam. Três dos heróis observam aquele ataque. Tiares diz que eles não podiam esperar pelos outros, e Arakael decide terminar com aquilo dentro das muralhas, e invoca uma magia para eliminar todos, sendo eles monstros ou não. Com a promessa de ressuscitá-los novamente, Leonis observa a magia que faz os monstros sentirem um calor insuportável, assim como os humanos. Arakael diz que eliminar os monstros e os humanos para ressuscitar as vilas depois era a única escolha. Mas Leonis saca sua espada e corta a magia do mago, que pergunta o que ele estava fazendo. Leonis diz que eliminar todos para ressuscitá-los novamente dava muito trabalho e ele não iria participar disso. Ele parte pro combate eliminando todos os monstros rapidamente, enquanto a população comemorava. Mas isso acaba incomodando Arakael, que diz que o herói da espada sagrada era um garoto perigoso e um dia o seu poder traria sua própria ruína. Mas vamos retornar até o sétimo Assault Garden, onde aquela raiz continuava caminhando pelo subsolo. E voltamos até a sala de reunião, onde diziam que o UK-6402 foi perdido. O comandante pergunta como algo tão grande conseguiu desaparecer, mas o homem diz que ele deve ter cristalizado. Então eles deviam encontrá-lo para exterminá-lo antes que ele ecloda novamente. E a mulher ao seu lado diz que um espadachim sagrado do 18º pelotão gostaria de relatar os resultados de sua análise. Vito percebe que ela devia ser uma estudante, já que participava de um pelotão de 2 dígitos. E a mulher diz que ela era uma topógrafa com muitas habilidades, e a mais jovem da família Filete. Baldur pergunta o motivo de uma garota da família Filete estar na cidade tática, e Vito responde que o pai dela o ajudou no conselho de desenvolvimento de armas, então eles não podiam ignorá-la. O comandante permite o relatório e Fini surge na tela central, falando pra vocês se inscreverem no canal do Tio Nezo, que tá tentando voltar com a sua frequência normal de vídeos. Então não se esquece de curtir e comentar, além de compartilhar pra me dar aquela mega moral nesse nosso retorno. Mas bora voltar pro anime. A garota diz que há pouco tempo detectou alguns tremores sutis no ponto da seção 62, no subterrâneo da cidade tática. Às 12 horas e 3 minutos, e quase no mesmo momento e local, ela detectou sinais de uma onda de magia. E ao filtrar o ruído e o amplificar, ela confirmou que era diferente das ondas emitidas por equipamentos de magia. E além disso, ela observou mudanças na massa espacial, além de uma perturbação no campo magnético, que danificou a rede de comunicação móvel. E às 12h14 ocorreu o mesmo evento a 2 quarteirões da seção 59. E todos esses dados sugeriam que haviam atividades de Voids dentro da cidade, o que deixa todos preocupados. O comandante manda esperar e Vito pergunta o que ela pensava que estava dizendo, enquanto todos se preocupavam com a possibilidade dos Voids terem se infiltrado pelo subsolo. Um dos pesquisadores diz que era um sinal muito sutil, mas parecia que houve alguns tremores e tinham relatos de ruídos estranhos. Na seção 59, eles verificam a causa a partir do corredor de manutenção 29, o que os deixa ainda mais preocupados. Vito pergunta sobre o sinal dos Voids e se eles não apareciam na escala de mana. O pesquisador nega, porque era muito pequeno para a escala, mas a localização e um momento correspondiam ao tremor. Um homem pergunta qual poderia ter sido a rota de infiltração, e a pesquisadora diz que a estrutura do cluster do módulo flutuante tinha várias lacunas por toda parte ao redor das juntas e na corrente das âncoras. Eles voltam a se preocupar em um sinal emitido mostrando alguns danos leves na antepara da seção 31, o que os faz suspeitar que ele esteja se movendo. Vito questiona o porquê ele não estava emitindo magia e Fini diz que era para se infiltrar, e talvez ele esteja reduzindo intencionalmente o seu nível de atividade. Vito a questiona porque os Voids não tinham esse nível de inteligência e Fini questiona se eles encontraram a cristalização do UK-6402 depois dele ter desaparecido, o que deixa todos sérios. E mais uma vez, um sinal é disparado com o relatório da gestão de materiais no depósito 226, onde tinha o crescimento de uma planta parecida com raízes. Fini e suas companheiras escutam isso e Regina diz que não conseguia contato com Célia. Fini pergunta o nome do prédio que ela estava e Regina diz que seria a casa do ponto ensolarado e Leonis estava com ela. Fini usa a clarividência do seu olho da bruxa e Regina pergunta se os Voids invadiram a cidade, e ela responde que esperava que não sejam muitos, aconselhando que as duas se preparem para lutar a qualquer momento. E enquanto isso, todos
aproveitavam a comida de Célia, uma das crianças insiste que Leonis mostre sua espada sagrada. Mas uma garota diz que ele não queria e entrega um guardanapo para Leonis. O garoto a agradece e percebe que ainda existiam crianças que mostravam respeito. A menina, que se chamava Tisséria, fica envergonhada e diz que achava muito legal ele ter uma espada sagrada. E voltamos até a base, onde encontramos vestígios do UK-6402 pelos corredores de manutenção. A equipe avisa que o depósito estava repleto de raízes que começam a atacá-los. Eles perdem as imagens e todos ficam preocupados porque esta cidade era forte contra ataques aéreos, mas fraca abaixo do solo. Eles tentam contato com o comandante na capital imperial, mas não tem nenhum sucesso, porque as comunicações foram danificadas por toda a cidade. Eles finalmente conseguem se comunicar com os reforços que avisam que um monstro tinha fugido. E se perguntam o que era aquela coisa, porque se fosse um Void, ele deveria estar causando estragos. A pesquisadora diz que ele deveria estar economizando energia e os alerta que os danos estavam seguindo ao longo da linha de fornecimento de energia. Eles pensam que talvez os corredores de manutenção sejam fáceis de percorrer. Mas Fini diz que a perca da energia e a distância percorrida pelo UK-6402 estavam relacionados. E o comandante diz que as linhas levavam até a fornalha mágica e pergunta o que ela queria dizer com isso. E bom, o Void realmente estava indo até a fornalha. Fini diz que se o 6402 for um Rei Void, ele iria usar a incrível energia da fornalha para causar um Stampede. O comandante manda eles protegerem a fornalha mágica com seu sistema de interceptação, além de enviarem uma equipe para lá. As armas são ativadas e começam a combater as raízes. Parte do sistema fica danificado. E Vito diz que, como ele não conseguiu contato com a capital imperial, Castoras seria o comandante, e por isso ele decide considerar o 6402 como um Rei Void, colocando o 7º Assault Garden no modo fortaleza. E todos os cidadãos deveriam evacuar para os abrigos. Todos concordam e vamos até o orfanato, onde as crianças insistiam para ver a espada sagrada de Leonis. Célia até pede para ele mostrar um pouco para eles, e Leonis decide mostrar algo mais interessante em vez de sua espada, que seriam alguns esqueletos pequenos. As crianças ficam com um certo medo, menos Tisséria. Enquanto o combate estava rolando no subsolo, o monstro consegue acessar a fornalha, causando um pico de energia, que faz o medidor de magia disparar. Célia corre pro lado de fora com Leonis e uma sirene é disparada. E Célia fica sem acreditar que eles entraram no modo fortaleza, enquanto vários Voids surgiam. Várias armas são ativadas e a equipe interna desliga a energia da fornalha mágica. Vito diz que levaria 3 dias para eles terem apoio da capital e pergunta se eles seriam capazes de esperar. E uma mulher diz que iria provar que sim, porque os espadachins sagrados que eles treinavam na academia não seriam derrotados em 3 dias. Várias comportas começam a se fechar e Regina pergunta sobre Célia. Fini diz que pelo código de conduta elas deveriam proteger o território designado durante o combate. Então, com certeza, ela iria até lá. Então elas deveriam se concentrar no inimigo à frente. As torretas começam a eliminar vários Voids e as meninas se preparam para defender o território com suas espadas sagradas. Partindo pro combate, Leonis observa e diz que as armas humanas eram poderosas enquanto Célia tentava contato com a academia, mas ela não tem sucesso. Ela corre pra dentro do orfanato falando que precisava levar todos até um abrigo e a nossa maid do capeta chama o Rei Demônio, avisando que a cidade estava cheia de monstros grotescos e estava aguardando suas ordens. Leonis diz que ela chegou na hora certa, mas acha estranho ela ter sido tão precisa. E era um pouco perfeito demais. Ela diz que com certeza não estava seguindo pra ver o que ele estava fazendo com sua nova vassala. E Leonis diz que era desrespeitoso espionar seu mestre, mas ela diz que era apenas uma coincidência. Leonis deixa isso de lado e pede que ela proteja as amigas de sua vassala. A maid do capeta não fica muito satisfeita porque queria protegê-lo, mas acaba aceitando as ordens mesmo assim. Célia sai do orfanato e Leonis diz que estava muito perigoso do lado de fora. Célia manda todos ficarem ali dentro e invoca sua espada sagrada. Leonis pensa consigo mesmo que sua vassala, a rainha vampira, ainda não tinha alcançado seu verdadeiro poder e pergunta se ela estaria com medo. Célia diz que era assustador, mas não podia fugir, o que Leonis julga ser a resposta perfeita, e por isso ele não podia deixá-la perder a vida. Leonis invoca o seu cajado e Célia inicia o combate. Eles derrotam alguns Voids e uma fenda enorme começa
começa a se abrir, revelando um void enorme que faz Leonis ter algumas lembranças. As amigas de Célia derrotam vários voids e Fini diz que elas eliminaram todos em um raio de 300 jardas. Mas um estrondo chama a atenção delas, revelando um void de classe Hydra, enquanto aquele void enorme voava destruindo várias torretas. Ele voa em direção a Leonis, que diz que até mesmo a grande linhagem dos dragões foram reduzidas a voids. E se aquela coisa tiver a mesma resistência mágica que um dragão, ele não seria derrotado por um feitiço comum. Mas voids surgem em frente a eles e Lil pede que Célia o proteja enquanto ele usava uma magia poderosa. A garota o obedece e Leonis invoca uma magia enquanto se perguntava o que estava fazendo, porque ele não se importava que uma cidade humana fosse destruída, mas não podia tolerar aqueles que escolheram lutar contra o Rei Demônio e sua vassala. Liu dispara sua magia fazendo surgir uma chuva de fogo. Ele manda Célia ficar parada, senão também seria atingida. O dragão é derrubado e ataca Célia, que consegue desviar. Ele fica de frente com Leonis, que fica preocupado porque este corpo não conseguia lidar com o lançamento de feitiços rápidos. Mas Blacka sai da sombra do monstro o atacando, dando o tempo necessário para Leonis esmagar a criatura com sua magia de 10º grau. Célia fica impressionada com aquilo e o chão começa a tremer, fazendo algumas raízes brotarem das rachaduras do solo, a agarrando e fazendo seu brinco cair no chão. Leonis corre em sua direção, mas as raízes a levam e fazem um rosto se formar, chamando Leonis pelo seu nome, o que faz o garoto o reconhecer como Arakael the Gradius, o seu antigo companheiro herói. E com isso temos o final do 5º episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui e não se esquece daquela mega moral com sua inscrição, curtida e compartilhamento. Mas é isso, valeu e até a próxima!